Ela era uma das atrizes mais importantes que Hollywood já teve, principalmente em uma geração teen. Ela também foi uma das atrizes mais bem pagas dos anos 2000. Ela conseguiu ter uma fama estratosférica ao mesmo tempo que ela conseguiu também ter uma queda estratosférica. Enquanto muita gente caçoava de Amanda Bynes, a saúde mental dela estava debilitada num nível que parecia que ninguém queria ver. Hoje a gente vai entender sobre o que aconteceu com a Amanda Bynes. A gente vai entender como ela chegou lá no topo do mundo e também como ela chegou no fundo do poço. Esse vídeo aqui vai ser basicamente um vídeo documentário mais longo, com toda a história dessa artista lendária que com certeza fez parte da sua vida em algum momento. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e Hollywood e outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos vídeos que eu trago aqui. Essa aqui, por exemplo, da Katy Perry, que eu tô utilizando, de California Girls, tá lá na loja do canal, mas vocês conseguem encontrar outras estampas diferentes de artistas, assim como temas relacionados a Hollywood também. Então dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado tanto aqui no topo dos comentários, quanto fixado na descrição do vídeo. Eu também já quero aproveitar e deixar um crédito indireto para o meu amigo Daniel Bioni, que tem vários vídeos no canal do YouTube dele, que vai estar marcado também aqui embaixo, sobre artistas teen. E ele é uma mente relacionada a isso. Então eu assisti muito dos conteúdos dele para conseguir trazer algumas curiosidades a mais do que a gente vai estar falando neste vídeo doc sobre Amanda Bynes. Então corre lá para conferir o conteúdo dele, marcado aqui, como eu disse, nos comentários. A nossa história começa oficialmente em Thousand Oaks, na Califórnia, no dia 3 de abril de 1986. Ela é filha da Lynn, assim como filha do Rick Bynes. A mãe dela é assistente de dentista e o pai dela é dentista. O pai dela é católico e a mãe judia. Porém, os pais nunca exigiram que ela seguisse uma das duas religiões. Eles sempre deixaram Amanda com seu poder de escolha on top. Quando a Amanda tinha apenas 7 anos, ela era a típica criança palhaça. Ela gostava de ficar imitando a família, ela gostava de ficar imitando programas que ela assistia na televisão, e o pai dela, vendo essa situação toda, ele meio que teve um clique. Ele viu que aquilo ali podia ser uma coisa próspera para a filha, que era um talento natural dela. Então assim, ele resolve colocar ela em uma escola de teatro, mais em específico, uma escola de comédia. Ela começou a ter aulas na Comedy Store em Hollywood e depois ela frequentou a Laugh Factory, uma outra aula de comédia. Enquanto ela fazia o curso, ela começou a receber algumas ofertas para atuar profissionalmente. E aos 7 anos ainda, pouco tempo depois que ela tinha entrado na escola, ela participa como atriz em um comercial de doces da Nestlé, daquela barra de chocolate Crunch. Depois disso, ela foi notada por alguns olheiros que chamaram ela para participar de algumas outras coisas. Ela atuou em produções teatrais como Annie, The Secret Garden, The Music Man e The Sound of Music. Mas era aquilo, né, gente? O timing dela era de comédia, tanto que ela tinha um super timing para stand-up comedy. Para uma menina de 7 anos que pega um microfone e consegue articular da forma que a Amanda articulava, era realmente um talento nato. Foi num acampamento de comédia do curso dela da Laugh Factory em que um olheiro da Nickelodeon viu ela e resolveu levar ela pra grade da televisão. Ela se tornou membro regular de programas como Figured Out e, claro, All That. Esse momento que ela chega em All That faz com que ela ganhe uma popularidade enorme. E o popular, né, faz com que você chegue em outros locais dentro da rede da televisão que você está trabalhando. Então a Nickelodeon resolve dar alguns papéis, vamos dizer assim, melhores para Amanda. É aí que ela acaba recebendo o show de sketches dela, o The Amanda Show,
que deve ter feito parte da vida de muitas das crianças do final dos anos 90 até a primeira parte ali dos anos 2000. Ela fazia muitos personagens icônicos, podemos citar inclusive a Judge Trudy, inspirada pela Judge Judy, e claro, Penelope Saint. Esse projeto dela dura 3 temporadas dentro da Nickelodeon, fazendo um bom sucesso de 99 até 2002, mas a própria Amanda decide que ela não quer mais fazer o The Amanda Show, porque ela queria fazer papéis mais importantes para sua carreira e vida. Ela deu uma entrevista, inclusive na época do final do The Amanda Show, para o The New York Times, e ela fala exatamente que, para ela, ficar naquele show ali o tempo todo, o resto do tempo que a Nickelodeon queria, podia fadar ela simplesmente a se tornar uma Nickelodeon Star. E era algo que ela não queria ser. Ela queria ser muito mais simplesmente do que aquele estereótipo da grade da televisão. Mas, de qualquer forma, o The Amanda Show foi um sucesso absoluto e fez com que ela recebesse prêmios, com que ela fosse indicada em locais muito relevantes, como por exemplo o Kids' Choice Awards, além de 2 indicações no Young Artist Awards. A vida dela muda de verdade em 2002, quando ela faz um dos filmes que é um marco da cultura pop teen dos anos 2000, que é o Big Fat Liar, ou aqui pra gente, O Grande Mentiroso. Ela estrela do lado do Paul e da Sandra Oh. E assim, o filme teve uma recepção mista, mas foi um super sucesso comercial. Inclusive ela ganhou o Kids' Choice Awards deste ano por causa do filme. Ela também estrela, ao mesmo tempo que ela tinha feito o Big Fat Liar, o sitcom maravilhoso What I Like About You, né? Que veio aqui pra gente como Coisas que Eu Odeio em Você, que com toda certeza vocês já devem ter visto, que ele tem uma estética meio Friends da vida, só que mais teen. Pois é. Ela ficou lá de 2002 a 2006 e recebeu várias indicações ao Teen Choice Awards, também Young Artist Awards novamente. Em 2003, um dos passos mais importantes da carreira da Amanda acontece, que é a capa icônica da Vanity Fair, ao lado de outros grandes nomes da marketing, vamos dizer, do momento. Tanto que ela tá do lado da Lindsay Lohan, da Mandy Moore, das gêmeas Olsen, da Hilary Duff, da Raven-Symoné, Alex Bledel e também do lado da Evan Rachel Wood. Essa capa, inclusive, tem algumas controvérsias da época, que a própria Evan Rachel veio falar sobre o assunto a público. Porém, já é bom a gente salientar, não vamos adentrar nisso daí agora, ok? Vamos focar só na história da Amanda e depois podemos falar da capa da revista em alguma outra situação. Depois dessa capa foi onde apareceu os primeiros boatos na mídia de que a Amanda estava querendo ser emancipada pela sua família. Por quê? Por ela ainda ser menor de idade, o controle do dinheiro dela ainda era feito pela família. E ela estava super insatisfeita com a forma que eles estavam lidando com o patrimônio dela. Então, a emancipação salvaria eles de torrar a porra toda, vamos dizer assim. Só que assim, faltava muito pouco para ela poder fazer 18 anos e de fato ser dona do seu próprio nariz. Mas estava acontecendo alguma coisa realmente grave que a gente nunca vai saber naquele ponto que fez com que ela falasse até chegar a público que ela queria ser emancipada. Então fica já aí uma coisa pra gente clicar mais pro fim do vídeo. Ela também aparece em What a Girl Wants, que foi aqui pra nós o que uma garota quer. Ela também dublou a Nellie no filme Charlotte's Web 2, Wilbur's Great Adventure, que aqui pra nós chegou como Wilbur e seus amigos. Inclusive, esse último papel de dublagem dela recebeu muitas críticas negativas. Ela também fez uma coisa clássica que todo mundo ali dos anos 2000 deve ter assistido no cinema ou já viu em algum lugar, que foi o filme Robôs. Ela dublava a Piper, a irmã do Manivela, aquele que dança Baby One More Time da Britney, e ela produziu aquela famosa frase icônica, "Eu tenho uma irmã", no filme quando Manivela aparece com peças de outros robôs que tinham sido destruídos lá no Ferro Velho. Foi no
período que ela dublava robôs, que também ela fez o filme SOS do Amor, que se tornou um clássico da sessão da tarde para nós. Só que esse filme coleciona umas curiosidades meio dark, vamos dizer assim. E a gente vai entender por quê. O filme teve primeiro um pouco de dificuldade de lançamento e dividiu muitas opiniões, inclusive com a crítica fazendo opiniões bem negativas sobre a performance da Amanda naquele tipo de filme, dizendo que o papel era muito fraco para o que ela podia oferecer. Então, assim, no aspecto disso já foi um ponto. Só que aí começou um outro lado da laranja, que é um pouco mais pesado, que aconteceu durante as gravações do filme, que não foi exatamente quando o filme já estava lançado. Ela pegou uma doença bizarra lá no set de gravação, e essa doença fez com que ela emagrecesse muito, mas muito mesmo. E ela nessa época chegou em 45 quilos. E no momento que isso daí aconteceu, todo mundo ficava falando que ela estava muito bonita. Por quê? Ela, desde criança, sempre teve muitos problemas de autoestima. E autoestima é foda, né, gente? Porque pode passar vários anos, você pode crescer, você pode se sentir bem, mas se alguma coisa relacionada a isso gatilha, você regride basicamente tudo que a sua vida te trouxe de positivo. Só que para piorar a situação toda, a mãe dela era uma das pessoas que ficava influenciando ela a cada vez mais ficar magra. Por quê? Porque a Amanda magra, a Amanda mais bonita nos olhos de pessoas como a mãe e da mídia, fazia com que ela ganhasse mais dinheiro. Então, assim, nesse momento, a cabeça dela já começou a ficar um pouco em pinel. Ao mesmo tempo que acontecia essas mudanças da imagem dela, da doença que ela teve, do emagrecimento e deles em determinado ponto começarem a enaltecer esta beleza de Amanda Bynes que para ela mesma ela nunca teve, aconteceu o lançamento do filme Mean Girls com a Lindsay Lohan. Ah, mas o que tem a ver o cu com a calça, né? Tem a ver muito nessa situação. Por quê? A Amanda, ela se comparava muito, mas muito mesmo, a Lindsay Lohan. A mídia fazia a pressão totalmente em cima, rivalizando as duas. Porém, a mídia fazer isso é uma coisa. A partir do momento que o artista aceita aquilo ali e ele começa a tomar aquela narrativa como fato, automaticamente ele começa a ficar cada vez mais debilitado. Então, depois do filme SOS do Amor, no momento que ela tinha perdido todo aquele peso, ela também tem uma depressão terrível. De qualquer forma, ainda no ano de 2006, a Amanda recebe da revista People uma matéria super positiva falando que ela era uma das pessoas mais importantes com menos de 25 anos no mundo. Mas isso pareceu não fazer nenhum efeito verdadeiro para ela, porque ela continuava naquele limbo emocional. Em 2006, ela volta a atuar depois que ela se tratou dessa depressão que ficou 6 meses ali correndo em volta dela. E ela interpreta um filme que também se tornou um clássico, que foi o Ela é o Cara. O filme foi um sucesso comercial moderado, mas ainda assim muito positivo, arrecadando 57,2 milhões contra o orçamento de 20 milhões de dólares. Esse filme recebeu críticas mistas, mas o desempenho da Amanda foi super elogiado, exatamente porque ela saiu da zona de conforto interpretando um homem. Porém, o que aconteceu? Ao longo prazo, a mídia começou a dizer que a Amanda só estava fazendo papéis que era o que a gente chama de typecast, ou seja, aquele tipo de papel que é repetitivo que o artista faz. Então, ela começou a ficar muito deprimida por causa dessa situação e se sentindo cada vez mais feia e cada vez mais assim, sem versatilidade na sua carreira. Enquanto Lindsay Lohan seguia sendo a atriz que estava vivendo as patricinhas, que estava participando dos filmes onde ela estava mais bonita, tudo isso daí. Então,
emocionalmente isso estava afetando muito ela, porque ela pensava assim, nossa, eu tô tirando tudo que eu tenho de feminilidade em mim pra viver um homem num filme, enquanto a Lindsay Lohan tá fazendo isso daqui, né? Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Então, mais uma vez, ela fica muito deprimida. Em 2007, ela faz um dos papéis mais importantes da sua carreira, que foi no filme Hairspray, onde ela atuou ao lado de atores e atrizes de alto nível. A gente pode citar aí gente como a Queen Latifah, o John Travolta, o Zac Efron, que também estava ali tendo uma boa notoriedade, assim como a Michelle Pfeiffer. Inclusive, bom a gente dizer, foi a maior estreia de qualquer filme musical de todos os tempos e acabou se tornando o filme de maior sucesso da carreira da Amanda naquela época. E ela e todo o resto do elenco foram super aclamados pelas suas atuações. Inclusive, ela ganhou o Critics' Choice Award de melhor conjunto de atuação, recebeu uma indicação ao Screen Actors Guide em 2008, entre outros, e também por ela ter participado da trilha sonora do Hairspray, ela acabou recebendo uma indicação ao Grammy. Foi anunciado que ela repetiria o papel dela em Hairspray, porém a sequência foi cancelada. E uma coisa que já é bom a gente dizer sobre Hairspray, foi nesse período onde Amanda Bynes começou a tomar muito, mas assim, muito remédio para emagrecer, doses que a gente chama de cavalar, que é aquela dose tipo muito acima do que de fato é prescrito de forma médica. E uma coisa que estava acontecendo durante todo este período de tomar remédio para emagrecer era que ela tinha alucinações, além de ter também problemas de memória. Então assim, começou a afetar a vida dela de uma forma muito grave, vamos dizer assim. Em agosto de 2007, Amanda dá um passo diferente na sua carreira, que ali também seguia um outro sonho da sua infância, que era trabalhar com moda. Ela se une ao Steve Barris para poder lançar uma linha de roupa chamada Dear. Porém, a linha de roupas foi interrompida porque a empresa Steve Barris decretou falência em 2008. Mais um golpe para Amanda. Isso daí, gente, que eu tô falando de golpes, são mais gatilhos que vão acontecendo e mais ela vai ficando deprimida, ok? Foquem nisso. Ela lança também mais uma comédia chamada Sydney White, aqui pra gente, conhecida como Ela e os Caras, baseado naquele conto de fadas alemão do século XIX, Branca de Neve. O filme recebeu críticas mistas e é visto por alguns como um flop, por ter custado 16 milhões e lucrado apenas 13, mas na televisão ele teve uma grande audiência. No meio de todo aquele caos que estava acontecendo de 2007, que a gente sabe que a indústria de Hollywood parece que foi o momento mais nebuloso, precisamos dizer que para Amanda não foi diferente. Ela seguia querendo ter os papéis mais maduros da carreira, ela seguia querendo ter mais notoriedade e ser mais respeitada. Então ela começou a, vamos dizer assim, sair mais e se expor um pouco mais para conseguir gerar tabloides e assim talvez conseguir fazer com que o nome dela ficasse mais em ênfase e aí pegar papéis melhores. Ela começou a sair, ela começou a beber, ela começou a dar close pra paparazzi, ela começou a namorar boy lixo e por aí foi. Obviamente, conseguiu o objetivo dela, que era aparecer em várias revistas. Em 2008, ela participa do filme da Lifetime Television Living Proof, que é baseado na vida do Dr. Dennis Lehman e desempenha o papel de uma estudante assistente de personagem de Harry Connick Jr. Depois, em 2009, ela foi definida para estrelar a comédia Postcard, mas ela desiste sem nenhum motivo revelado e foi substituída por Alexis Bledel. Foi nesse período, quando ela foi substituída desse filme, que agravaram os rumores de que ela estava tendo um meltdown violento. Só que assim, não passava de rumores até determinado ponto, mas já estava acontecendo se a gente for analisar a linha do tempo aí de tudo que a gente está contando sobre a carreira dela. Em 2010, ela coestrelou ao lado da Emma Stone a comédia Easy A. Aquele momento, inclusive, foi o momento onde ela conquistou o papel adulto que ela tanto queria e fez com que ela começasse a engatar neste novo direcionamento. Tanto que
Depois de fazer este filme, o Easy A, ela começou cada vez mais a ficar mais sexy e provocativa em capas de revista, o que também gerou muitas especulações na época, mas não deixa de ser um momento em que ela estava muito parecendo, vamos dizer assim, satisfeita consigo mesma. Depois do Easy A, ela começou a gravar um novo filme, porém, durante as gravações deste novo filme, ela tem um surto. Na verdade, foi um surto de autoestima. Ela simplesmente começou a odiar tudo relacionado a ela. E o gatilho foi assistir a performance dela no Easy A. O filme não tinha saído ainda, então ela não tinha visto o resultado final. Quando ela assistiu, um pouco antes de estar gravando este novo filme, ela simplesmente se odiou. Ela disse que ela estava gorda, ela disse que ela estava feia, ela disse que o rosto dela parecia uma melancia. Ela se botou 1000 defeitos e ela estava linda no filme. Depois dessa situação toda, chega oficialmente a notícia via o Twitter da própria que ela estava oficialmente se aposentando, ou seja, dando um hiato indefinido, né, pelo menos até certo ponto, da atuação. Nesse momento, ela já estava completamente viciada em remédios de tudo quanto é tipo, porque é aquele negócio. Quando você está emocionalmente ferido, o remédio acaba sendo o amortecedor emocional. Então você vai tomando para tentar amortecer uma coisa que o seu emocional te faz sentir. E além de tomar esses remédios, foi onde ela começou a colocar drogas no meio e colocar álcool. A partir de agora, gente, nós vamos começar a montanha russa da vida de Amanda Bynes, ou seja, a gente vai começar literalmente a descer a ladeira abaixo, porque aqui só escândalos a partir de agora. Vamos começar oficialmente com o primeiro dos momentos catastróficos da vida dela no aspecto público. Em 6 de abril de 2012, Amanda é presa por dirigir em West Hollywood, na Califórnia, alcoolizada. Aparentemente, ela foi parada depois que ela bateu num carro da polícia que estava parado. E depois de ser presa, a atriz inclusive se recusou a fazer um teste que determinava se ela estava alcoolizada ou não, se tinha usado drogas ou não. Inclusive, rendeu aquele tão famoso mugshot dela lá na prisão, que ficou ali, como vou dizer, visto como um dos mugshots mais importantes de todos os tempos, ao lado da Paris Hilton, assim como o da Lindsay Lohan. 4 dias depois, ela bate num novo carro, só que dessa vez ela foge do local do acidente. Tem controvérsias nessa história, por quê? Dizem que ela não só bateu num carro, como ela atropelou uma pessoa. Mas vamos falar que ela só bateu no carro, porque é onde mais se tem essa ênfase envolvida. Ela é formalmente acusada por dirigir sobre DUI, que é Driving Under Influence, ou dirigindo sobre influência, ok? Oficialmente em junho daquele ano. E ela vai no Twitter simplesmente pedir para Barack Obama um help. Ela posta aquele famoso tweet: "Ei Barack Obama, não bebo, demita o policial que me prendeu. Eu também não bato e fujo, é o fim." 2 meses depois ela se envolve num grave acidente em Ventura Boulevard. E 1 mês depois, em 5 de setembro, Amanda é formalmente acusada de ter atropelado 2 pessoas. Isso daí relacionado a esse incidente lá de junho que a gente falou, assim como também neste atropelamento mais recente. Ela podia pegar até 1 ano de cadeia se caso ela fosse condenada, mas ao mesmo tempo que isso daí estava correndo essa possibilidade, o tempo todo ela se declarava inocente da situação. Nesse momento, o Twitter virou ao mesmo tempo que o maior amigo dela para ela desabafar, como também o maior inimigo, porque foi ali onde ela começou a atacar as pessoas de forma gratuita. Ao mesmo tempo que nas redes sociais ela agia de forma errática, também na vida real ela agia de forma errática. Então os paparazzi começaram a perseguir ela muito mais. Foi nesse momento onde a gente viu, por exemplo, aqueles vídeos dela dançando no meio da rua, andando com roupa rasgada, com sapato diferente, com só
só uma unha no dedo, né? Então, assim, tudo isso aconteceu neste período. Em 16 de setembro de 2012, com o assunto Amanda Bynes em todos os locais, ela tem oficialmente a sua carteira suspensa. Seus privilégios de dirigir foram revogados após suas acusações de atropelamento. No dia seguinte, inclusive no dia 17 de setembro de 2012, Lindsay Lohan, vista como a ex-rival da Amanda, fica puta no Twitter e vai dizer: "Por que eu fui presa e uma estrela da Nickelodeon não teve punições até agora?" Ela ainda completa dizendo: "Esses são momentos que aprecio minhas experiências de vida, viver sem arrependimentos e a Disney por me apoiar como atriz." Esses tweets da Lindsay Lohan foram uma mega polêmica também, porque só enfatizaram a queda que estava rolando de Amanda de forma pública. Em 20 de setembro de 2012, ela fala para a revista People que ela tá bem, que apesar das aparências, ela tá seguindo a vida dela ali no que ela pode e que agora ela vai virar cantora oficialmente e em breve ela lançará o seu debut álbum. Só que ao mesmo tempo que essa declaração na revista chega, também tem na mesma revista uma declaração super estranha de que ela estava agindo de forma errática dentro da academia que ela frequentava. A princípio, isso daí era visto somente como um rumor, né? E a história era basicamente o seguinte: ela na aula de spinning, ela botou os peitos para fora. Era isso. Só que muita gente não acreditou nisso daí. Até o momento que vaza um vídeo dela na esteira, muito alterada, com uma peruca loira de plástico, agindo fora de si. Foi nesse momento também onde todo mundo basicamente começou a sair da vida da Amanda, incluindo o seu publicitário, o seu advogado, o seu empresário, os seus amigos, todo mundo sumiu da vida dela e ela ficou muito sozinha. E aí o que aconteceu? Quanto mais ela ficava sozinha, mais quem se aproveitava dela? Pessoas desconhecidas. Então, os desconhecidos começaram a chegar mais perto dela porque ela era um acesso fácil a drogas. Os paparazzi tinham ela ali como simplesmente um objetinho de brincadeira deles. Então, eles ficavam atrás dela simplesmente para poder ficar julgando ela o tempo todo. Então, era uma situação assim muito dolorosa de se assistir. Outras notícias desse teor aí dela agir de forma errática também começaram a circular. Exatamente quando a In Touch fala que ela estava andando numa empresa que faz bronzeamento artificial completamente nua. De dezembro de 2012 até março de 2013, ela não se envolveu em grandes polêmicas, apenas o tweet sobre o Drake para ele matar a vagina dela e também o piercing que ela botou na bochecha, que muita gente estava falando que ela estava acabando com a sua imagem. É naquele momento também onde os paparazzis fotografam ela por Manhattan, super desolada, andando super desarrumada, com a peruca de plástico e tal. E ela vem no Twitter dizer que aquilo era mentira, que na verdade não era ela, que era um impostor fingindo ser ela, só que na verdade era ela. Depois ela falar tudo isso, ela exclui todos os posts e assim, basicamente assume que era ela mesma naquela situação toda. Então ela tava realmente negando tudo o que estava acontecendo com ela. Ela não conseguia enxergar que ela estava naquele nível de limbo. Em 2 de maio de 2013, Jenny McCarthy publica o famoso tweet mentiroso, né, falando que a polícia estava na casa da Amanda Bynes, que eles iam intervir em tudo o que estava acontecendo na vida dela, que era um circo, etc e tal. Só que o tweet da mulher era mentiroso e a Amanda viu esse tweet e atacou a mulher horrores, chamando ela de velha, de feia, entre outras coisas. Por fim, a mulher pede desculpa pra ela e apaga todos os tweets, mas a merda já tinha sido jogada no ventilador naquele momento. Em 9 de maio, apenas alguns dias depois disso daí, ela é condenada a 3 anos de liberdade condicional sumária. Ela também teve que pagar uma multa de $1.400 e o seu caso de DUI continua pendente. Em 22 de maio de 2013 acontece aquela festa que revelou como que era a vida pessoal de Amanda Bynes, no caso como que era a vida dentro de casa de Amanda Bynes. Essas pessoas desconhecidas que estavam na casa dela naquela noite tiraram várias fotos íntimas. Daí, a revista In Touch, uma das que mais perseguiam a Amanda, afirma que ela dorme nua num colchão, que as janelas foram todas pintadas com spray preto e que seu chão está coberto de sacos de maconha. Isso daí
poderia ser simplesmente uma revista inventando a história, só que não, gente. As fotos foram publicadas na revista. O povo que participou lá à noite vendeu para a revista as fotos, então foi uma coisa terrível. Inclusive a situação mental dela estava tão feia naquele momento que ela, quando viu a matéria circulando na internet com as fotos dela na cama, com o pé sujo, né, com a peruca, ela mesma começou a se xingar, né? Tipo assim, ela começou a falar: essa daí é uma pessoa feia, uma pessoa gorda, uma pessoa assim, uma pessoa assada, não sou eu, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E era ela, tá? É bom a gente salientar isso. Mostra como que ela tava num desequilíbrio fora de controle. E ninguém ajudava a Amanda Bynes. No dia seguinte da vinculação das fotos e todo o auê que aconteceu, ela é presa simplesmente por acusação de drogas. E no momento que a polícia chega na casa dela para poder prendê-la, ela joga um cachimbo, que também é citado como vaso, da janela, né? Estranhamente, essa história tem umas controvérsias. Por quê? Porque o policial que prendeu ela, no mesmo dia, foi lá embaixo, depois que ela jogou da janela o cachimbo, ou esse vaso, que é dito por ela, e ele nunca encontrou. Nada de estilhaço na rua, nos lixos perto, nada. Nunca teve prova sendo encontrada do que era o que ela jogou da janela. Ninguém sabe o que foi. Ainda nessa mesma noite que ela é presa, depois de jogar o cachimbo e tudo, ela é levada ao hospital de Roosevelt para uma avaliação psiquiátrica. E depois de uma noite inteira de atendimento, ela vai na manhã seguinte no tribunal. Tudo isso usando aquela peruca loira surrada dela de plástico, né? Com apenas uma unha na mão cor-de-rosa. Por mais que isso seja uma das piores imagens de celebridades que a gente já viu, né, no aspecto de como uma celebridade consegue chegar no fundo do poço, a mídia usou isso contra a Amanda demais. Venderam essa foto a rodo, fizeram 1001 tabloides com essa foto, então assim, só pioravam cada vez mais o aspecto da saúde mental dela. Em 25 de maio de 2013, ela resolve vir a público através do seu Twitter e explicar sobre tudo o que aconteceu ali, alegando algumas outras coisas. Ela conta a história dela, alegando que as reportagens são todas mentiras. Ela diz que a polícia não encontrou maconha na casa dela e nem com ela, e que ela não havia também jogado nenhum cachimbo ou vaso pela janela. Ela também afirma que um dos policiais assediou ela sexualmente, passando a mão em sua vagina. Vale lembrar que ela mantinha a raiva dela dos pais. Ela não tinha mais contato com aqueles pais desde o momento que ela ficou maior de idade, vamos dizer assim. Ela realmente se afastou deles de vez. E o que acontece? Ela fazia questão de salientar o tempo todo aquilo quando ela estava andando na rua e os paparazzi ficavam perseguindo ela, fazendo perguntas. Vocês já devem ter visto como que eles agem. Eles vão em cima da pessoa como um abutre, jogando um monte de perguntas, pressionando a pessoa até a pessoa falar aquilo que eles querem. E a Amanda o tempo todo enfatizava: eu odeio meus pais, eu quero meus pais longe de mim, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, nesse teor. Nesse período foi também onde ela inventou aquela história de que ela estava debilitada daquele jeito porque ela estava fazendo uma transição de cirurgias plásticas, ou seja, que ela estava fazendo plásticas no seu corpo e que ela ainda estava inchada e feia pós-cirurgia. Só que ela nunca fez nenhuma cirurgia plástica, pelo menos no que sabemos. Foi inclusive durante esse episódio da cirurgia plástica e desse momento que ela estava sendo perseguida e falando muito mal dos pais, que ela vai passar uma noite no Hotel Ritz, que é muito famoso. E ela simplesmente quebra o quarto do hotel inteiro. Inclusive ela quebra o alarme de incêndio por causa da fumaça da maconha, porque ela tava fumando tanta maconha dentro do quarto que o alarme de incêndio, para não disparar, ela quebrou ele. Então assim, rolou maior auê. E foi também mais um momento terrível na vida dela.
Em 26 de maio de 2013, Amanda vai no Twitter xingar Rihanna. Ela fala que o Chris Brown bateu nela porque ela não é bonita o suficiente e que ela quase deu o nome de Rihanna à sua nova cadela. A Rihanna responde ela dizendo assim: viu o que acontece quando eles cancelam a intervenção? Mais tarde, os tweets da Amanda foram todos excluídos das redes sociais dela, mas ela tornou a chamar uma outra grande celebridade de feia, que no caso foi a Miley Cyrus na época do Bangers. Nesse dia também ela fez aquele tweet terrível falando que estava processando sua família por lavagem de dinheiro, trabalho antiético de administrador da sua carreira, dizendo que não está falando mais com seus pais. Prefiram que eles tenham que morar na rua ao viver do meu dinheiro. No episódio seguinte, a gente muda um pouco a atmosfera do local da nossa história. Por quê? Ela vai simplesmente parar na Califórnia. Não se sabe como ela foi parar na Califórnia. Ela simplesmente apareceu lá. Ela viajou e ninguém viu que ela viajou. E foi ela e o cachorro. Em um dos momentos que ela estava na Califórnia, ela se envolve num incêndio. Na verdade, ela taca fogo numa casa. Ela fica na frente da casa com um galão de gasolina, com o cachorro no colo, ela joga gasolina, bota fogo, o cachorro assusta com o fogo, corre, ela sai correndo atrás do cachorro depois de botar fogo nessa casa. Uma coisa que é bom a gente dizer também sobre essa situação: depois que o cachorro corre, a polícia já tinha sido chamada, então eles começam a tentar encontrar a pessoa que tinha feito aquilo ali. E aí rola aquelas gravações horríveis dela chegando super desnorteada numa loja de conveniência, com a peruca loira, com o cachorro no colo e indo no banheiro da loja de conveniência. Só que aí ela é expulsa da loja de conveniência pelo dono. Quando a polícia consegue pegar ela lá na Califórnia, eles percebem que o problema dela não era de ter sido uma atitude criminosa, vamos dizer assim. Era realmente que ela estava emocionalmente muito debilitada. Então eles resolvem levar ela para um hospital psiquiátrico. Uma curiosidade desse momento que ela bota fogo na casa era que ela queria muito lançar um álbum musical. Lembra que a gente falou mais atrás aí? Pois é. Ela não conseguiu um contrato com uma gravadora pop, mas ela tinha conseguido um contrato com uma gravadora de hip hop. E essa gravadora de hip hop pagou todos os danos da casa que foi queimada, ok? Por mais que a Amanda nunca lançou nenhum álbum com essa gravadora, não chegou nem a gravar o álbum, eles pagaram tudo, né? Tipo assim, ela é responsabilidade nossa, vamos já resolver isso daí pra depois a gente conseguir vender horrores com o álbum com mais essa notícia. Só que acabou que não deu em nada. Foi em 27 de maio de 2013 onde ela tweetou que estava processando a polícia de Nova York por entrar ilegalmente no seu apartamento, mentir sobre ela ter adulterado uma parafernália de drogas inexistente, e ela também afirma que foi colocada em um hospital psiquiátrico contra sua vontade. Ela torna a repetir, ela é alérgica a drogas, a álcool, e termina dizendo que anseia por uma longa e maravilhosa carreira como rapper, justificando ali o pagamento da gravadora quando fez a indenização da casa. Vale lembrar que ela novamente voltou a falar de Rihanna nas redes sociais dela, só que dessa vez falando que ela ia ter um clipe com a Rihanna, que ela ia fazer um feat com a Rihanna, que as pessoas não iriam se surpreender se ela aparecesse com um clipe com ela, etc e tals. Foi nesse período onde já tinha começado a luta da família pela conservadoria dela, que acabou dando certo naquele ponto. Só que era uma conservadoria provisória, não era uma conservadoria fixa igual a de Britney Spears. Quando a família pega oficialmente a tutela dela, eles colocam ela sob tratamento de drogas, fazem com que ela vá no psiquiatra, fazem com que ela faça terapia e ela melhora 100%. Tanto que em 2014 ela começou faculdade de moda, ela começou a correr atrás de tentar voltar a ter sua carreira, e essa melhora que ela teve fez com que a tutela acabasse. Então assim, já que ela tá bem, ela não precisa mais de supervisão. Então ela volta a tomar força da sua vida pessoal. Só que bastou ela ser libertada da tutela que Amanda é presa bêbada.
Foi nessa situação pós-término da tutela em que nós temos aquele vídeo do pai dela sendo super escroto e mostrando que não tem interesse nenhum em acompanhar a situação da sua filha. Ele disse que não se importava mais com ela, porque a tutela não responsabilizava eles mais por nada, que agora ela podia fazer o que queria da vida dela e por aí vai. Enfim, um show de horrores em vídeo. Um pouco tempo depois, ela é expulsa da faculdade por 2 motivos. Primeiro, pelo excesso de faltas, e segundo, porque ela estava tentando coagir os colegas de sala dela para poder fazer os seus trabalhos de moda. Então, assim, a vida dela ficou completamente de volta no limbo. Depois que isso daí tudo acontece, nós temos mais um episódio muito difícil de assistir de Amanda, que é quando ela entra numa loja e tenta roubar a loja. Quando o segurança vai abordar ela começa a passar a mão no segurança, começa a dançar no meio da loja, rebolar, enfim. Vai estar passando uns trechinhos aí do vídeo para vocês poderem ver. Ela estava realmente fora de si. Só que aqui a história vai tomar um outro rumo, que vai entrar um personagem demoníaco. A gente vai falar assim, gente, porque ele teve participação na vida, no pior momento de Amanda Bynes. Sam Lutfi. Para quem não sabe quem é este monstro, o Sam Lutfi foi a pessoa responsável por criar toda a situação que fez com que os pais de Britney colocassem ela dentro de uma tutela. Ok? Então, assim, ele é dito como um capanga de Hollywood. Ele é aquela pessoa que resolve problemas para celebridades, que ele diz que vai agenciar e ajudar a melhorar a carreira da artista, etc e tal. E ele passou esta conversa na Amanda Bynes. E a Amanda Bynes foi ter um encontro com ele para poderem discutir sobre esse ponto da carreira que ele disse que queria ajudar ela. Só que na verdade isso daí não passava de um plano arquitetado pela família, assim como pelos advogados, com a ajuda de Sam Lutfi, para novamente internar ela e enfiar ela na tutela. Só que é bom a gente fazer um adendo já nessa parte aqui para não compararmos com Britney. Por quê? Na situação que a gente tinha a Amanda agindo, a Amanda, ela estava realmente precisando de ajuda. A Britney precisava de ajuda, mas só que a forma que a tutela foi imposta para ela tomou um grau completamente diferente poucos dias depois da internação de Britney. A Amanda estava tendo momentos erráticos há muito tempo e a tutela dela nunca era fixa, era sempre uma tutela provisória, coisa que Britney não teve a possibilidade de ter. 2 anos depois dessa internação dela, mais em específico em 2017, ela fica bem novamente. Ela consegue colocar sua mente no lugar, ela consegue colocar os seus vícios no lugar, ela consegue se resolver. Tanto que ela consegue fazer meio que um comeback aos olhos do público. Ela reaparece na capa da Paper Magazine. Linda! Além do mais, que ela tava super saudável, dando até entrevista, gente. Ela deu a primeira entrevista dela em muitos anos e ela tava incrível. E ela até contou sobre a história do tweet do Drake, falando assim que ela achava o Drake um super gostoso. Só, gente, que o que acontece? Por mais que ela tava linda na capa da Paper, o público, como sempre, tóxico, assim como a própria mídia, né, no caso a Filthy Press, que é aquela parte da mídia que apenas usa os artistas para ganhar dinheiro e destruir a imagem pessoal deles, começaram a dizer que ela tava gorda, que ela tava feia, que ela tava esquisita, que ela parecia um alienígena. Falaram horrores dela. E aquilo ali começou a se tornar gatilho novamente para ela. Então, por conta própria, ela se interna numa clínica psiquiátrica para conseguir passar por cima de todo aquele momento terrível que aconteceu com ela. Então olha a evolução que a gente já teve até esse ponto da saúde mental da Amanda Bynes. Ela percebeu que o negócio estava gerando um gatilho nela, então ela já foi lá e correu atrás para poder resolver toda aquela situação. Depois que ela se trata, enfim, no final das contas tudo aí, ela compra uma casa, ela se forma na faculdade de moda que tanto ela queria fazer, ela começa de verdade a vida dela. Só que aquele negócio, a mudança de imagem dela ao longo dos anos, né, com ela pintando os cabelos, fazendo a tatuagem no rosto de coração, isso daí gera ainda muita especulação na cabeça do público se ela ainda está
bem, né? Tipo, se ela tá ok mesmo ou se não passa simplesmente ali de mais armação. E a última polêmica que aconteceu com ela, que a gente pode dizer assim que talvez seja um momento triste, foi que ela postou uma foto de uma ultrassonografia dando a entender que estava grávida nas redes sociais. E pouco tempo depois, a assessoria da família dela fala que é mentira aquela ultrassonografia. E ela também nunca teve filhos. O que leva a gente a acreditar o seguinte: ou ela pode ter tido um aborto, né? Ou tudo não passou de mais um momento ali, talvez, de desequilíbrio da Amanda. A gente nunca vai saber. Por quê? Porque cada vez mais ela ficou longe das redes sociais e dos olhos do público. Então as pessoas não têm mais noção hoje do que acontece na vida pessoal dela, né? Ela vive com uma pessoa hoje, ela tem a vida dela ali, mas não existe um contato com o mundo de hoje, né? Então aqui a gente conclui o que no fim dessa longa história, desse doc aqui relacionado à história de vida da Amanda Bynes. A gente conclui que Hollywood é tóxica. A gente conclui que eles colocam você no topo, ao mesmo tempo que colocam você no fundo do poço. Eles fazem de tudo para te destruir, assim como fizeram de tudo para te colocar no topo. A mídia e o público são cruéis, sempre foram cruéis com as celebridades. Essa mania de tratar como objeto o artista e querer que o artista sempre esteja perfeito, que o artista nunca erre, é uma coisa que é impossível de acontecer. Ainda mais porque todos nós somos seres humanos. Então fica a reflexão no final das contas com toda essa história da Amanda Bynes, pra gente pensar um pouco mais em como a gente não se coloca no lugar de grandes celebridades, ok? Comenta aqui o que vocês acham da história da Amanda Bynes, que eu quero saber a opinião de vocês, combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo doc nosso aí.